Olá, vamos começar com mais uma aula de teoria de opções reais em projetos de mineração. Hoje a gente vai conversar sobre o gatilho em V. Mas na verdade a gente já veio falando sobre isso desde a primeira aula e a gente colocou muito dos conceitos que a gente vai precisar já nas aulas anteriores. Então hoje a gente vai basicamente fazer uma compilação de conceitos. Mas aí vem, o que é o gatilho em V? Gatilho em V foi aquela árvorezinha de decisão que a gente construiu, onde é que eu tinha um ponto de partida, ou pode subir, ou pode descer, e aí eu tenho uma decisão binomial aqui dentro. E esse meu nome que eu já falei, eu tenho a decisão binomial de subir ou de descer, uma probabilidade, isso vai desencadear uma ideia de decisão. Por que uma ideia de decisão? Porque eu vou conseguir saber, olhando para os cenários de projeção futura, se eu vou esperar para que eu possa realizar um investimento naquele empreendimento mineral, então essa é a ideia aqui de esperar, ou não. É agora ou nunca. Eu vou entrar dentro desse empreendimento, que é aquela ideia do conceito que eu falei de deep in the money. Esse empreendimento está maduro o suficiente para que eu possa entrar e para que eu possa exercê-lo, essa opção. Sempre é opção. Eu tenho opção sempre de investir ou de não investir. Lá atrás, e lembrando só mais uma coisa, eu não estou substituindo a teoria do fluxo de caixa descontado. Na verdade, eu uso ela, tanto que o nosso input sempre vai ser a teoria do fluxo de caixa descontado, mas eu completo ela. Por quê? A decisão lá atrás era entro ou não entro no empreendimento, nunca tinha decisão de esperar, nunca o tempo entrava. Então, esse binômio aqui de esperar, entrar ou não entrar no empreendimento, essa espera possui valor. Então eu poder falar assim, olha, eu vou esperar porque eu sei que tem uma probabilidade disso aqui melhorar, eu não vou entrar agora porque no futuro eu posso vir a ganhar um pouco mais, isso possui valor e isso a gente vai quantificar aqui. E aí a gente vai misturar o que a teoria de opções deixa fazer com a minha legislação mineral. Por quê? Naturalmente, eu já poderia esperar investir ou não investir no empreendimento mineral. Mas tem alguns prazos que a gente pode constituir exemplos entre eles. Então, por exemplo, eu tenho um dos artigos do nosso direito mineral fala que o prazo de validade de autorização de pesquisa não será inferior a 1 ano nem superior a 3. Então eu tenho um intervalo para autorização de pesquisa entre 1 ano e 3. Então eu tenho que estar aqui no intervalo a minha pesquisa. Então, durante esse processo que eu fiz um furo, aumenta ou não aumenta a quantidade de furos, fecha ou não fecha aquela malha, eu posso ter gatilhos de opções à medida que eu tenho a resposta de um primeiro furo, de um primeiro conjunto de variáveis, se eu vou continuar ou não. Mas lembrando, vai ter que estar sempre dentro desse processo. Depois que eu terminei de pesquisar se eu vou investir ou não vou investir nesse empreendimento mineral, nesse recurso, nessa reserva, não sei como é que está no seu caso, e aí eu já tenho um outro tipo de pergunta. O artigo de 28 já fala que, aprovado o relatório final de pesquisa, o titular tem 1 ano para requerer a concessão de lavra. Então, depois, num outro período, meu gatilho de tempo já muda. Quando eu estiver falando assim, olha, já terminei, já fiz todas as análises relativas a esse período aqui de pesquisa. Agora eu vou para a decisão de investir ou não investir. Aí eu já vou trabalhar com esse gatilhozinho de 1 ano para essa opção. E lembrando só uma coisa, depois que eu fiz esses prazos aqui, depois que eu peguei minha portaria de lavra, concessão de lavra, continuei trabalhando, a opção de explorar reserva, hoje, na data de hoje, ela é perpétua, tem tempo infinito. Então eu posso fazer esse gatilho relacionado com o que efetivamente eu tenho de reserva. Então eu ligo nesses pontos. Eu fiz questão de fazer esse comentário sobre existe um lapso de tempo entre o que eu posso esperar de acordo com a maturidade ou o nível que o seu projeto mineral está. Então existe uma relação. E eu posso ter essa relação de tempo para esperar o quê? Normalmente, ou eu vou fazer essa espera devido a uma incerteza econômica do mercado, que está nesse primeiro quadrinho aqui. Não, eu estou vendo uma incerteza estratégica que eu quero detalhar o comportamento entre outros agentes. Ou não, incerteza técnica.
Mas cada um desses 3 principais tipos de incerteza que a gente separou aqui geram características diferentes. Eu tenho 2 que vão me gerar valor de espera. Então, ou seja, se eu tenho essa incerteza, pode ser que ele suba, pode ser que ele diminua. Uma não gera essa incerteza, não gera valor essa incerteza. Então não quer dizer que sempre que você vai ter incerteza, que ela vai gerar valor. Quais são as 2 que geram valor? Incerteza do mercado. Por que que a incerteza, por exemplo, a primeira, econômica, vai me gerar valor essa espera? Porque eu tenho o preço do minério. Ele pode subir ou ele pode descer. Isso sim pode vir a te gerar valor. De repente, não. Você está em outro tipo de incerteza, que é uma incerteza estratégica. Vamos supor que o que acontece realmente no mercado de minério de ferro, que eu tenho um grupo de produtores do norte da China, que são províncias que realmente consomem muito minério de ferro, em que eu tenho lá uma votação, eu estou inventando um cenário em que podem se aprovar restrições ambientais mais severas na China. Isso afeta o preço do nosso minério de ferro aqui? Afeta a demanda do minério de ferro brasileiro? Sim, porque quanto mais restritivo for a questão para as metalúrgicas, para as siderúrgicas lá, em questão de poluição ambiental, mais de alta qualidade existe uma demanda por um minério de ferro. Então, no caso da nossa reserva, a reserva brasileira, que tem esses depósitos ricos, no caso dos depósitos ricos, pode se gerar um valor positivo, por causa dos depósitos pode se gerar um valor negativo. Então, isso gera. Então, são essas incertezas estratégicas. E o desenho fala muito bem de 2 pessoas ou mais agentes de mercado fazendo com que existam alterações nas incertezas aqui de cima, econômicas ou de mercado. Ah, então por que a gente não colocou direto no de mercado? Não é porque todas incertezas estratégicas estão relacionadas com o mercado, não. A maioria delas afetam, mas não todos. De repente é um tipo de acordo comercial, qualquer tipo de coisa que seria estratégico. Pessoas, entidades, fazendo movimentos no mercado que podem rearranjá-los de modo que eu tenha modificação no panorama que eu tenho atual, tanto em quantidade quanto em preço. São sempre trabalhando nessas 2 principais variáveis. Ou eu compito por preço, os agentes econômicos, ou eles competem por quantidade. Então eles vão trabalhando aqui dentro. Tem uma outra que é endógena, que é incerteza técnica. Então são incertezas sobre qualidade do minério, volume, incerteza operacional. Essa incerteza técnica, eu faço opções em cima dela para aumentar um investimento sobre informação, ou seja, para que eu possa aumentar a quantidade de informação. Por quê? Essa incerteza me gera prejuízo. Essa incerteza gera prejuízo, então vai ser um tipo de jogo de opções para diminuir a quantidade de prejuízo que eu possa ter e não para que eu possa aumentar o meu valor. Ah, mas de repente eu melhoro a recuperação do meu britador por uma incerteza qualquer, e aí sim eu tenho um aumento de valor. Sim, mas a gente vai fazer um tipo de manipulação, de modelamento em que eu tenho um estado padrão que você está abaixo dele. Então quando você fez a sua melhoria do britador, você chegou no seu padrão. Então esse vai ser o tipo de modelamento que a gente faz lá para frente. É só para ter essa ideia de que esse tipo de incerteza técnica, tanto que as opções aqui de cima vão entrar no grupo de call, e aqui embaixo, na maioria das vezes, vou entrar no grupo de put. Ou seja, eu vou estar lutando contra um prejuízo. Então, são tipos de modelamentos e estratégias diferentes aqui dentro. Então, tá. Dentro do que a gente conversou ali, a gente sabe que tem essa ideia de espera. E essa espera possui um valor associado a ela. Mas tem uma coisa que você sabe já intuitivamente, mas é importante ressaltar. Quando eu decido investir meu dinheiro, que eu empreguei ele no empreendimento mineral, eu não tenho reversibilidade ali. É difícil, eu posso até tentar mudar cenário, tentando vender aquele empreendimento e recuperando meu dinheiro. Mas o estado inicial, do jeito que estava, não volta. Agora, a espera é sempre reversível. Aí eu não estava decidindo, não invisto. Agora eu vou investir, você mudou o estado. E essa sua mudança de estado entre
investir e não investir, que tem a sua reversibilidade, tem dois tópicos associados. O benefício de esperar e existe um custo associado a isso. Vamos pensar primeiro sobre o benefício. O benefício é sempre manter viva a opção de investir. Se o mercado piorar por qualquer problema, eu não perco. Se o mercado melhorar no futuro, olha que beleza, eu invisto nesse futuro com maior VPL e menor risco. Ah, mas aí você faz uma observação em cima do que eu te falei, que é o seguinte, olha, existe uma latência para qualquer empreendimento mineral, eu não consigo produzir de um mês para o outro, né, porque eu vi o preço spot do minério de ferro lá em cima, que quando eu decidi começar a operar, eu vou ter acesso a esse preço spot que seria o topo. Eu estou comprando o topo, vendendo o topo de minério de ferro. Realmente eu concordo com você que tem uma latência. Mas o minério de ferro é sempre fruto de um processo que vem de demanda por um movimento macroeconômico. Na maioria das vezes é importante saber identificar isso quando não é um aumento de preço por escassez, que por escassez ela é temporária, todo mundo soluciona essa escassez, ou quando realmente é um aumento de demanda de um grande consumidor global, não precisa nem dizer que China normalmente é o grande motor disso tudo. Futuramente esperamos que a Índia ocupe também esse patamar. Então, em cima disso, eu tenho que saber identificar. Mas eu tenho uma maior probabilidade de aproveitar, surfar, nem que seja um pouquinho dessa onda, sim, eu tenho probabilidade de surfar um pouquinho dessa onda. E lembrando que esses ganhos e essas perdas dependem da probabilidade desses cenários. Então, se eu tenho uma probabilidade muito pequena de subida, o meu ganho com essa subida vai ter uma probabilidade bem pequena no meu modelo, de repente ela é grande, eu acompanho isso. Se ela for grande, eu tenho probabilidade muito grande de subir. E isso vai estar no exemplo que a gente vai fazer em conjunto de ouro sobre isso. Então tá, mas eu tenho um custo associado? Tenho. Eu adio um projeto se o VPL no futuro, probabilístico, for maior do que eu tenho no tempo zero. Então, esse é o custo que eu pago. Agora, se o meu VPL no dia de hoje está negativo, o que custa esperar? Se hoje eu já estou falando que eu não vou investir, então nesse cenário, se o VPL é negativo, eu não perco nada. Eu já não vou investir mesmo, mas eu não estou abandonando aquele projeto. Eu estou colocando ele em gaveta, com número, com quantidade de dinheiro, com racionalidade, para decidir investir ele ou não. Agora, se o VPL for positivo, o custo de espera realmente existe, mas lembrando uma coisa, eu fiz uma avaliação do empreendimento no dia de hoje. Se eu estiver comparando com o futuro, eu vou ter que dar um jeito de ajustar sobre taxa de risco, lembrando que a gente conversou sobre isso, e uma taxa de inflação. Então eu somo esse pacote tudo do custo ponderado de capital e divido para avaliar o real valor desse meu empreendimento no futuro. Ah, você não fez isso no exemplo anterior, sim? Eu sei, mas foi para a gente ir adaptando as contas aos poucos. Foi um movimento didático. Eu sei que eu tenho que atualizar o valor. Mas foi o exemplo que eu tinha feito até aquele minuto. Então eu coloquei até um exemplo aqui. Se no tempo zero o VPL de alguma coisa é 110%, lembrando que está o zero aqui dentro do VPL, ou seja, eu sei que é no momento que eu estou tomando a decisão, mas se eu estou avaliando alguma coisa no futuro, aquele meu VPL vai ganhar umzinho lá dentro que está especificando o período que eu estou trabalhando. Então aquele 110 existe? Não. Vai ser o 110 dividido por uma taxa de desconto. Estamos aqui com a taxa de desconto de um período. Lembrando que ele está elevado só a 1 ali e trouxe meu valor para 100. Considerando que nesse exemplo, no tempo de zero, eu tinha 110. No tempo de mais um passo para frente, eu tenho 100. Então, ou seja, eu perco 10. Então, essa espera não tem benefício nesse cenário. É desse modo simplificado que a gente vai quantificar todas as incertezas daqui para frente. Por mais que a gente possa constituir cenários mirabolantes, esse é a base. E o que resume isso? Quanto maior for a minha incerteza, maior vai ser o valor da minha espera. Ah, eu tenho certeza muito grande, probabilidade de dobrar o preço de tal coisa. A incerteza é grande, a volatilidade é grande. Lembrando que sempre em economia, a volatilidade está associada com o desvio padrão do histórico daquilo que eu estou avaliando. E só uma coisa, eu não vou demonstrar nesse curso, mas existe uma demonstração que me permite falar que se eu estou avaliando um empreendimento, o valor do ativo básico
A volatilidade dele eu posso usar e aplicar como a volatilidade do próprio empreendimento que eu estou dimensionando. Então eu posso fazer isso. Por mais que seja intuitivo, é bom ter um respaldo matemático por trás. Então eu posso fazer isso sim, com tranquilidade, pela teoria de opções. Então tá, vamos no exemplo, vamos constituir alguma coisa que seja palpável. Então vamos ter dois momentos hoje. Nós vamos pegar esse exemplo aqui, a gente vai constituir ele por valor numérico agora. Depois disso, nós vamos para a tabela do Excel e vamos entender um pouquinho melhor o conceito. Então o que a gente vai ver aqui, matemático, aliás, não matemático, em exemplos no PowerPoint, a gente vai ter uma tabelinha Excel que eu vou disponibilizar para vocês no sistema acadêmico aqui da UFOP, para que vocês possam ter um pouquinho mais de domínio sobre essa técnica também, sobre o que a gente está falando. Então, nesse exemplo, a mineradora UFOP SA, após o trabalho de pesquisa mineral, avaliou um depósito de ouro, com valor, para variar, como eu não tenho muita criatividade, de 100 milhões de dólares, de dinheiros, qualquer unidade. Só que o custo do investimento nesse empreendimento seria de 110. Óbvio, você já viu que agora, que se eu fosse ver o meu VPL com a data de zero, seria o 100 que eu tenho em receita, menos esse 110 de custo, menos 10. Curto e grosso, esquece por teoria do fluxo de caixa descontado. Esquece. Mas a gente sabe que esse valor é incerto, o valor do meu depósito, e eu estou considerando, estou assumindo que o meu custo de investimento é fixo. Então, dentro desse cenário, como que eu posso avaliar se o valor que eu posso ter de aumento, de subir, ele pode subir ou cair 20% no próximo ano por algum motivo qualquer? Então, tem dois cenários. Ele pode subir com 20 ou descer com 20, e a probabilidade desse gatilho é de mais 50 para cima e 50 para baixo, 50%. Então, o que fica dessa conversa minha? Eu tenho esse gatilho aqui em V, que é isso. Saio desse cenário inicial aqui, onde é que o valor do meu ativo está em 100 milhões. Ele pode subir 20%, ou seja, V de mais, com a probabilidade de 50%. Ou ele pode cair em 20% também, com probabilidade de 50%. Então, a gente tem esses dois cenários muito bem estabelecidos aqui. Cabe a nós identificar o ganho em cada um desses cenários. A gente sabe que no tempo igual a zero aqui não tem empreendimento porque eu estou um prejuízo de menos 10. Por quê? Hoje a receita dele é de 100, só que o prejuízo, o que eu tenho que gastar para investir é de 110. Então estou perdendo 10, esquece, não vai funcionar. Mas no futuro eu tenho esse gatilho, a probabilidade de subir, outra probabilidade de descer. Considerando isso subindo 120 para 120, olha o que acontece nesse cenário. Eu fico com o valor de 120 menos os 110 que eu tenho de custo, eu fico com 10 positivo. Investiria nesse cenário? Lógico, eu estou tendo receita nesse empreendimento. Agora, se ele cai para menos 80 no futuro, eu vou ficar com os meus 80 menos 110. Se eu investir nisso, eu tomo um prejuízo de 30. Eu não vou fazer isso, eu não sou bobo. Então esse menos 30 é como se na verdade ele não existisse, porque nunca vai ver exercício dessa opção na realidade. Então eu arranco esse 30 e coloco o zero. Então você concorda comigo que na verdade a minha árvore binomial ela vai fazer o valor voltar para o tempo de hoje para que eu possa quantificar junto com esse 50% de probabilidade, não vai ser com o valor de menos 30 nem com o valor de mais 10, vai ser sim com 10 e com 0. Então, se eu for calcular o valor da opção, vai ser os 50% desse cenário aqui de cima, com o valor de 10, mais os 50% desse cenário aqui de baixo, com o valor de 0. Então, o valor dessa minha opção aqui é de mais 5. O que ficou claro é, existe um cenário no futuro que probabilisticamente vale a pena eu esperar. Por quê? Esperar eu tenho uma probabilidade de ter um valor econômico de 5 milhões e hoje eu sei que eu já tomo 10, então eu não exerço hoje de jeito nenhum. Então vamos mexer mais um pouquinho nesse
Exemplo, então, o mesmo exemplo anterior, só que eu vou supor outra coisa agora. Em que nesse exemplo, o que foi alterado em relação ao anterior é o valor do depósito nosso, que em vez de começar com 100, começa com 120. O investimento fica nos mesmos 110. O que acontece aqui agora? O VPL já não vai falar que eu não vou investir. Eu vou investir, porque o que eu tenho de receita menos o meu custo é igual a 10. Invisto agora. Invisto, só que eu vou decidir se vai ser agora ou vai ser no futuro. Por quê? Eu tenho um valor incerto e tenho um investimento como fixo. São as mesmas probabilidades de subir 20% com 50% para cada lado. Então o que ficou aqui? No tempo igual a zero, um valor de 120 que eu tenho, o valor menos o investimento, eu fiquei com mais 10 positivo, 10 milhões. Lembrando que eu tenho a probabilidade de 50% de subir para 144 e uma probabilidade de 50% para descer para 0,96. Por quê? Minha probabilidade de subida é de 20% e de descida também nesses mesmos 20%. Então já está modelado aí dentro. Esse 144 menos os 110 que eu tenho de investimento, eu fico com um valor de mais 34 nesse cenário e vou ficar com o VPL de menos 14 nesse cenário. Eu vou fazer o mesmo tipo de análise que eu fiz agora, vou ter que trazer essa opção que está ali no tempo 1 com a probabilidade dela para o passado. Como é que eu faço isso? Ficou os mesmos 50% vezes 34, que é esse valor aqui, e essa probabilidade aqui. Esse 50% daqui de baixo vezes esse menos 14? Não. Lembrando, nunca exerço, eu sou racional, isso aqui vai ser igual a zero, porque eu não vou exercer. Então vai ser o 50% vezes o zero, que me dá o valor de mais 17. Lembrando que esse 17 é no tempo 1 aqui. Nesse tempo que não resolve nada para mim. Então eu tenho que pegar esse valor ali no tempo 1, trazer para o tempo 0. Como é que eu faço isso? Dividindo pelo custo ponderado. Então esses 17 aqui dividido por 1,1, que vai me dar o valor de 15,5. Esse 15,5, sim, é maior do que esses 10 aqui. Se eu tenho um valor maior esperando do que exercendo, eu vou esperar. Tranquilo. Só que eu vou dar mais uma modificada nesse exemplo aqui, por mais que ele ainda esteja sendo favorável, você pode observar que é o seguinte, que no exemplo anterior eu tinha o valor entre 5 e menos 10. Quando eu aumentei o valor, eu tive uma disputa entre 15 e 10. Então, ou seja, o valor da espera está aumentando, mas mais do que o valor da espera aumentando, o valor de exercício imediato aumenta mais rápido, à medida que eu aumento esse valor. E aí eu vou mudar o exemplo de novo. No exercício anterior, a espera era mais valiosa. Só que agora eu vou fazer o seguinte, o meu depósito no valor inicial dele vai aumentar de novo. Em vez de 120, ele vai valer 135. Ele valendo 135, eu tive o valor, meu VPL, valor presente líquido, indo na casa de 25 milhões. Então eu começo aqui com 25 milhões. No futuro, ele continua com a probabilidade de subir 20%, então me dá 162, menos os 110 de investimento, então ficou com 52 aqui, e a mesma coisa embaixo, desce 20%, 135, fica com 108, o meu valor presente no cenário de descida vem para menos 2. E aí eu vou ter que calcular esse valor dessa opção aqui, que vão ser esse 50% com esse 52, esse 50% com esse menos 2 aqui. 50% vezes 0,52, 50% vezes 0, porque eu não exerço. Lembra, está negativo, eu não exerço. Tem um valor positivo de 26 milhões. Posso usar esse valor de 26 milhões para comparar? Não, eu tenho que atualizar ele pelo tempo, eu divido. Quando eu dividir ele por 1,10, vai ficar com 23,6. O que está aqui na frente está errado, esquece. O que acontece? O benefício da espera é de 23,6 e o benefício de exercer imediatamente é de mais 25. Nesse caso agora vale a pena esperar? Não! Acabou-se o benefício da espera. Houve um ponto, há um valor do depósito, onde que acima dele vale a pena você exercer ele na hora e abaixo dele vale a pena você esperar.
Então, isso é chamado de gatilho. Existe um ponto entre o valor de 135 e de 120, qual eu consigo identificar o ponto de virada, o gatilho entre esperar e investir. Vai ter uma tabelinha no sistema acadêmico, vocês vão baixar, que é essa tabelinha que eu vou fazer com vocês agora para a gente fazer uma análise sobre o que está acontecendo para a gente fazer a análise desse ponto de virada aqui, usando uma tabelinha do Excel. É a mesma coisa que a gente fez aqui no jeito manual, só que a gente vai fazer com a tabela agora. Baixa no sistema que a gente já vai abrir ela agora. A tabela que vocês vão encontrar no sistema acadêmico é essa que está aqui, logo anexo. O que a gente tem aqui de parecido com o que a gente conversou até agora? Tudo. Essa tabela, na verdade, é o resumo de tudo que a gente vem conversando. Eu tenho aqui esse exemplo do conceito de gatilho, dessa tabelinha, eu tirei do livro do Marco Antônio, que é a análise de investimento com opções reais. Então tá. Eu tenho aqui o benefício de investimento hoje, que foi o que a gente está fazendo com B de 0 igual a 100 milhões. O investimento, ou seja, o meu custo que eu tenho para botar esse empreendimento na ordem de 110, a taxa de desconto de 10% ao ano, cenário favorável de V de mais de 20%, cenário desfavorável de V de menos 20%. Probabilidade de cada cenário, 50%. Então o que acontece? Eu saio aqui dessa célula, ou seja, do início da minha árvore de decisão com valor de 100. Eu tenho a probabilidade de subir 20% ou descer 20%. E aí eu vejo que esse valor aqui de V de mais é justamente pegar o meu benefício hoje e multiplicar pelo percentual. O de descida, a mesma coisa. Multiplicar por um fator que está correlacionado com aqueles menos 20% para chegar no valor de 80%. O valor da opção vai ser sempre esse valor de subida menos os 10%. A mesma coisa no valor de descida. O que tem de diferente aqui? Tem uma pequena automatização bem simples aqui embaixo, informando se vale a pena esperar ou se não vale a pena esperar nessa célula. O que essa célulazinha pega e faz? Olha, se eu tenho a diferença entre exercer e não exercer maior do que zero, se isso for maior do que zero, eu exerço, se não, eu espero. E o que essa célulazinha aqui subtrai? O valor de exercício imediato menos o benefício da espera, que seria o valor da opção, que está representado aqui exatamente nessa célulazinha aqui. Então tá. O que vai ter? Exatamente o que a gente estava fazendo antes. A probabilidade de subida, os 50%, vezes o máximo entre o VPL, que eu estou analisando daquele cenário, considerando que ele pode ser zero, se for menor do que zero, eu nunca exerço. Pode ter algum tipo de avaliação sua que seja um cenário diferente de zero, seja um limite superior? Pode, mas a maioria dos exemplos que a gente vai fazer, de investimento ou não, está relacionado com isso. Então, desse lado da equação. Do outro, a probabilidade de descida, prob menos, vezes o máximo entre o VPL de descida e zero, dividido pela taxa de desconto. Igualzinho a gente veio feito nos exemplos anteriores. O que a gente fez? A gente começou com esses mesmos 100, mudamos para 120, mandamos, verificamos qual que seria o benefício, o valor presente da espera e o valor presente líquido. Como o meu valor presente seria de 10 e a espera de 15, eu tenho que esperar, porque eu tenho a diferença disso aqui de menos 5. Se eu passar isso aqui para o valor de 135, igual a gente fez, o valor que está aqui colocado na célula já é exercer. Então mudou o cenário. E aí vem a pergunta: qual que é o gatilho? Qual que é a diferença? E como é que eu acho entre o 135 e o 120, que ali tem um ponto onde eu sei direitinho que acima daquele valor eu invisto imediatamente no meu empreendimento? Para fazer isso, eu vou vir aqui no Excel na aba de dados. Tenho aqui teste de hipóteses, atingir meta. O que eu estou querendo no final das contas? Eu vou definir a célula que eu quero que ele atinja um valor, que no caso é a diferença entre exercer e esperar, essa célula. Eu quero que ele tenha um valor de zero e quero que ele faça esse serviço alternando o valor do benefício do empreendimento hoje. Clique em OK.
ele vai descobrir, vai identificar para mim que o valor de 132 milhões é o valor cujo eu fico indiferente, ou seja, entre esperar e exercer, ou seja, 1 milímetrozinho ali a mais, ou até um 132,2 aqui, bem pouquinho, já mudou para exercer. Se eu colocar 31,9, ele já manda eu esperar. Então ele tem um gatilho entre exercer imediatamente e não exercer imediatamente. Eu poderia estar construindo esse benefício do empreendimento como hoje em função do preço, ou seja, a partir de que o preço chega a tal ponto, eu passo a ser viável investir? Posso trabalhar desse jeito sim, e não há problema algum em fazer isso. Então, essa tabela é a primeira tabelinha que a gente vai estar trabalhando para a gente possa identificar o gatilho entre exercer e não exercer. Beleza, pessoal? Vamos continuar com o nosso curso. Vamos dar uma pausa na aula de hoje. Até a próxima. Um abraço para vocês. Tchau, tchau e até mais.